Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar a história do canal, como é que eu cheguei a esse nome, a Nova Máquina do Tempo, vou contar um pouco da minha história pessoal, enfim, vou fazer uma narrativa que eu nunca contei para vocês. E tudo isso está suscitado pelo Desafio Melius. Eu resolvi entrar nesse Desafio Melius porque ele pode possibilitar a popularização do canal, o canal atingir mais pessoas. E vocês vão ver que esse é um objetivo do canal, inclusive por causa da necessidade que eu tenho de divulgar conhecimento científico, discussão política, ideias de democratização. Enfim, eu tenho esse desejo de popularizar o canal e talvez esse Desafio Melius possa me ajudar nessa empreitada. De qualquer forma, nesse vídeo eu vou contar coisas sobre a minha vida e sobre a história do canal e o que me levou a esse canal, coisas que eu nunca tinha contado antes. Então espero que seja divertido para vocês também. Quero dizer que quem se inscrever lá no Melius e votar em mim e participar do processo de votação vai estar concorrendo a um iPhone X e provavelmente outros prêmios também. Tá certo? Então roda a vinheta do Desafio Melius. Vamos lá. Então, gente, vocês devem estar se perguntando que empresa é essa, o Melius, né? E o que é que eu tô. Qual é a finalidade desse vídeo? Esse vídeo é um vídeo de inscrição e a gente no vídeo de inscrição tem que contar sobre o canal e sobre a história do canal e o que é que pensa do canal. E a empresa Melius é a maior empresa de cashback do Brasil, que devolve dinheiro, né? Cash é dinheiro, back é de volta. E você pode comprar em diversas lojas e você ganha parte do valor que você gastou. Ou lojas grandes mesmo. E eles oferecem esse serviço da seguinte forma: eles oferecem espaço de propaganda para essas empresas e essas empresas pagam ao Melius para poder fazer a propaganda. E aí parte do dinheiro que é pago para essas empresas eles dividem com a gente que realiza a compra. Eu posso dizer que eu já fiz compras usando o Melius e já ganhei dinheiro de volta. Então isso realmente funciona, tá certo? Então eu não estou fazendo essa propaganda de uma coisa que eu não acredito. Eu realmente sou um utilizador do serviço e eu recebi a propaganda do Desafio Melius justamente por ter meu e-mail cadastrado lá. Tá certo? Então vamos agora à história do canal A Nova Máquina do Tempo e a minha história pessoal e como é que eu cheguei a construir esse canal, não é? Então, gente, agora eu vou contar para vocês a história do canal e a minha história de vida e como elas se misturam. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina e quando eu estava no ensino médio eu conheci um grande amigo meu, Diogo Cunha Lula. E eu e Diogo conversávamos sobre várias coisas. Ele era muito bom em matemática, física, química e eu nas humanidades, né? História, literatura, geografia política e tudo mais. E aí eu estava contando para ele de algumas histórias que eu queria escrever. E aí ele me questionou, mas André, por que você não escreve um livro mesmo de ficção científica? Você que gosta tanto de ficção científica. E eu fiquei com aquilo na cabeça e comecei a escrever um livro. E eu estava com a questão do tempo muito na minha cabeça, porque eu estava pensando em fazer o curso de História na Universidade Federal da Bahia. E acabei decidindo por História, fui aprovado, fui selecionado, né? E o que é que acontece? Eu tive a ideia de escrever o livro que envolvia ficção científica, uma paixão minha, e a questão temporal, e aí surgiu o título A Nova Máquina do Tempo, que acabou se tornando o meu primeiro livro de literatura, que eu tive o lançamento em 2007 no restaurante Maria da Praia. Depois eu tive o meu lançamento na Saraiva em 2008, e hoje em dia ele está disponível em e-book em todo o Brasil na Amazon. De qualquer forma, esse livro, ele foi um livro que eu fui construindo durante o curso da graduação e em contato com muitos professores, professores de filosofia, professores de política, professores de sociologia e muitos professores de história, muitos historiadores. E uma coisa que começou a acontecer à proporção que eu fui escrevendo o livro foi que eu percebi que tinha uma riqueza enorme no material que eu estava lendo no meu curso de História. Eu li Conquista do Estado, de René Armand Dreyfus, eu li Orientalismo, de Eduard Said, eu li Conquista da América, de Tzvetan Todorov, eu li Robert Darnton, eu li, enfim, vários grandes autores. E ao mesmo tempo que eu estava feliz porque eu estava lendo esses grandes autores e estava
feliz de estar em contato com uma bibliografia tão extraordinária que me levava a melhor compreender o mundo à minha volta e a história do planeta, e história humana fundamentalmente. Eu comecei a ficar com uma grande angústia, porque eu comecei a perceber que aquele material era basicamente lido por especialistas. Era basicamente lido por historiadores, sociólogos e tal, e era completamente desconhecido do grande público. E não só o material, mas as conclusões, os insights, as boas ideias que estavam ali contidas. E eu comecei a ficar incomodado com isso. E quando eu estava escrevendo meu livro de literatura, eu tive a ideia de, poxa, será que eu não poderia, através da literatura, discutir algumas das ideias que eu estava lendo nesses livros de uma outra forma, de um outro formato, mas não de uma forma simplória, mas de uma forma mais acessível para o grande público? E essa foi uma ideia fundamental que motivou a escrita do livro A Nova Máquina do Tempo, ou seja, a divulgação de conhecimento científico para o grande público. Então, o livro A Nova Máquina do Tempo tem um capítulo dedicado à democracia, tem um capítulo dedicado à cosmologia, tem um capítulo dedicado à questão do conhecimento científico, tem um capítulo dedicado a várias questões que me preocupavam e me interessavam durante o meu curso de graduação. E não por acaso, quando eu terminei o curso de graduação, fiz o bacharelado, pouco tempo depois, eu publiquei o meu livro, não é? Eu também fiz mestrado em História Social, pesquisando política. E a proporção que eu fui estudando cada vez mais História Política, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado eu fiz em Saúde Pública, mas pesquisando a relação entre partidos políticos e um movimento social, que é o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que é um movimento que defende muito a democratização do Estado, dos espaços públicos. E eu já vinha sendo influenciado por ideias de democratização na época do curso de graduação, nas minhas conversas com o professor, que foi o meu orientador de bacharelado, Muniz Gonçalves Ferreira. E na minha orientação no mestrado, com Maria Cecília Velasco, eu solidifiquei ainda mais a ideia da defesa da democracia e da democratização como um elemento central, não apenas do que eu defendo politicamente, mas eu diria até, sendo um pouco mais ambicioso, do que eu sou enquanto pessoa, do que eu sou na relação com os outros, na relação com minha esposa, na relação com os meus amigos, na relação com os meus pais, na relação com os meus professores e meus alunos. Então, a defesa da democratização, não apenas da democracia, mas de que a democracia deve ser ainda mais profunda, que deve ser mais substantiva, que a população deve ter mais condições de cobrar os políticos, de ter mais mecanismos de participar da coisa pública e de participar das decisões dentro do espaço de trabalho, foi progressivamente se tornando cada vez mais uma ideia dominante na minha forma de ver o mundo e no meu engajamento político, que eu fortemente presente no meu engajamento político, uma visão que eu chamaria de libertária, profundamente libertária. Pois bem, e aí, quando eu terminei o doutorado, eu já tinha escrito um outro livro, já estou em vias de publicar Canto Escuro no final do ano, quem sabe no ano que vem, se for o caso, eu ainda estou decidindo, mas ficou claro para mim que eu queria continuar essa ideia de divulgação de ideias científicas e também queria, além de divulgar ideias científicas, eu queria divulgar a perspectiva libertária que eu estava desenvolvendo desde a época da graduação e que as minhas experiências no mestrado e no doutorado apenas aprofundaram e fizeram essa perspectiva se tornar ainda mais sólida. Aí eu tive um espaço de tempo em que eu comecei a consumir muito o YouTube. E eu percebi que no YouTube, digamos assim, em inglês, então eu fui percebendo que essa perspectiva de defesa da democratização, de defesa de uma democracia mais profunda, não era uma perspectiva muito comum em YouTubers de língua portuguesa, especialmente os brasileiros. E aí eu vi, olha, eu quero divulgar conhecimento científico, eu quero popularizar essa perspectiva,
e existe um vácuo aí no YouTube. Especialmente em ciências humanas, também não tinham tantos canais assim. Tem canais que fazem, como Ler Obriga História e outros, mas não tem tantos. E aí eu pensei, poxa, eu tenho um olhar um pouco diferente, eu posso fazer uma coisa que não tem muita presença no YouTube, então veio a ideia do canal no YouTube. E quando eu fui pensar no nome do canal, eu disse, poxa, eu acho que faz todo sentido eu homenagear o meu primeiro livro, A Nova Máquina do Tempo, porque o meu primeiro livro foi feito em grande medida justamente com a ideia de popularizar ideias que vêm da ciência política, da história, da filosofia política para um grande público. E era exatamente isso, em grande medida, que eu queria fazer aqui, além de fazer análise política do dia a dia, enfim. Então, o que é que eu produzo no meu canal? Eu produzo vídeos de análise política, do cotidiano, da política partidária, do que está acontecendo, predominantemente. Mas eu também realizo vídeos de análise de autores, como eu já fiz, como Le Bourdieu, e vou fazer de outros. Eu também realizo diálogos com grandes cientistas, uma espécie de entrevista que eu faço, né? Que eu já entrevistei, já dialoguei com o presidente da Brasco, Gastão Wagner, já conversei com a pesquisadora de política da Fiocruz, Tatiana Vargas, já falei com o ex-presidente da Brasco e pesquisador de administração do SUS, Luiz Eugênio, já falei com o historiador Carlos Zacarias, que eu tenho muita identidade, foi meu professor na pós-graduação. E 2 consultores da NASA, sim, a NASA lá nos Estados Unidos, em entrevistas em inglês, falando sobre grandes questões, sobre aquecimento global, mudança climática, sobre questões de ciência planetária, e falando também de política, que eles são pessoas que se interessam por política, o Alan Harris e o Clark Chapman, né, o Alan Harris e Clark Chapman, inclusive, que trabalharam com o famoso cientista Carl Sagan. O Clark Chapman foi aluno de Carl Sagan, Alan Harris publicou artigos em parceria. Eu também realizo no segmento Filosofia Popular análise de filmes e séries populares do ponto de vista político e filosófico. Uma coisa que é fiel, e eu mantenho muito por causa disso, é essa ideia de pegar aspectos populares e tentar, através deles, ou da produção minha mesmo, ou de outros, fazer uma reflexão sobre ciência, sobre política, sobre filosofia, não é? Então, meu sonho é popularizar o canal de forma que mais conhecimento chegue a mais pessoas, muitas vezes um conhecimento que fica muito restrito à academia, que nós produzimos e nós lemos apenas entre nós mesmos. Eu tenho uma ideia de trazer vários dos meus colegas de doutorados para apresentar suas teses aqui no canal, apresentar artigos que estão produzindo. Isso é uma coisa que eu vou fazer ao longo dos anos, não é? Que eu vou continuamente estar trazendo aspectos da academia, da ciência, para um público muito maior. Então é uma coisa que eu já comecei a fazer na parte dos diálogos e vou ainda fazer mais no futuro. Porque um dos desafios mais importantes da ciência é tentar fazer o seu conhecimento se tornar senso comum, né? E eu vou tentar contribuir nesse aspecto. Eu espero também popularizar a defesa da democratização da política, do espaço de trabalho, esse meu engajamento político. Eu tenho essa ideia de, através do canal, fazer que mais e mais pessoas tomem conhecimento dessa concepção libertária, não é? Eu também quero leitores para os meus livros. Então eu tenho esse primeiro livro, A Nova Máquina do Tempo, vou lançar Canto Escuro, e tenho vários outros livros que eu estou escrevendo, e tenho essa expectativa de que pessoas que estão no canal se interessem também pela minha produção literária, além da minha produção científica, não é? E essa produção literária é uma produção literária politicamente engajada, politicamente e cientificamente densa, porque a ideia é justamente trazer aspectos da ciência, aspectos da política para dentro desses livros, não é? A minha principal dificuldade foi não saber exatamente de iluminação, de como fazer vídeos, de som, de edição, de questão de câmera, e eu ainda estou aprendendo. Inclusive, meus vídeos hoje têm um som e uma imagem melhor, mas eu imagino que no futuro eu vou ter som e imagem muito melhor. E essa evolução eu imagino que vai ser contínua, não é? Ou seja, eu sempre vou estar me aprimorando nesse aspecto
digamos assim, técnico-tecnológico, que é uma coisa que, embora eu goste de tecnologia, essa parte de gravação nunca foi uma coisa que eu tivesse muito conhecimento. Então, é uma coisa que é a principal dificuldade que eu venho aprendendo muito, não é? É isso aí, gente. Então, eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês nesse desafio Melius. Eu sempre me atrapalho na hora de falar o Melius, tá certo? E vale a pena acrescentar que eu tenho vários colaboradores no canal. A minha esposa tem sido incentivadora e ela atua fazendo propaganda do canal, então é a principal colaboradora, embora o canal esteja sob minha responsabilidade. Leonardo Jones, um amigo meu, vem ajudando em vários aspectos, em dicas, e ajudou na arte do canal também. Enfim, é uma pessoa que está me ajudando muito também. E tenho minha família e outros amigos que estão ajudando na divulgação do canal. E como sempre eu digo, no final do vídeo, se você gosta do que eu faço, se lembre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e, se possível, me ajudar no desafio Melius. Tá certo então, gente? Um abração.